Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recálculos admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, na aula passada nós vimos que eu posso estudar uma fundação sobre 3 aspectos profissionais. Lembram? Um bom projeto tem que atender a 3 condições. Isso aliado a uma boa execução. Alguém se lembra quais essas condições, que é o objetivo final do nosso curso? Não recalcar mais do que a estrutura suporta.
e não romper, que é muito mais grave, graças a Deus, acontece muito pouco, e econômica. Muito bem. O recalque, que é um fenômeno lento, e que certamente todas as obras têm um pouco de recalque, mas é um recalque admissível para a estrutura, tem o problema que poderá vir a seguir, que é o problema da ruptura. Olhando para a estrutura, você assistiu a aula passada, não? Olhando para a estrutura, quais são os 3 tipos de recalque que você conhece? Absoluto, diferencial, distorcional. O que é mesmo o mais indicador? Qual é que eu tenho que ficar de olho nele? Ou seja, o conceito de recalque diferencial é coisa já do passado. É muito importante, é muito letal, mas quem mata mesmo a obra é o distorcional. Muito bem. Então, o recalque eu posso olhar sob 2 óticas, a do solo e a da estrutura. Muito bem, recordando a aula passada, a do solo é como se eu tirasse uma biópsia do terreno. Vou fazer os ensaios que vocês já estudaram em geotecnia, etc., sabendo que toda obra recalca um pouco. Mas lembra daquela observação profissional, acho que número 2? Toda obra suporta um certo recalque. Então, olhando para o solo, eu vou ver essa obra afundar mais ou menos assim, olha. Alguém se lembra quais são esses 3 recalques? Como é que eles se chamam? Imediato. Acontece em geral entre 3 e 10 dias. Saída de gases ou ar, sujeira. Por isso, uma fundação está muito ligada à execução. Uma fundação, em geral, é operador dependente, depende do operador de obra. Então, aqui eu tenho um recalque chamado imediato. Recalque, letra minúscula, imediato. Também conhecida como RO. Um segundo recalque que costuma ser mais grave. Alguém se lembra o nome? Compressão sujeira faz parte do imediato, ele é rápido. Recalque por adensamento, você pode me dizer por que uma obra recalca por adensamento? Que fenômeno é esse que você estudou tanto? Sai da água. Por que a água sai? Do acréscimo de tensões. Nada na natureza anda de graça, então comprimiu, ela sai. E por que o recalque por adensamento costuma ser lento? Pode levar muitos e muitos anos. O que depende nesse solo? Permeabilidade. Quanto mais fino o solo, quanto menor os poros, mais demorado. Em areia, em geral, que os poros são muitas 1000 vezes maior do que os poros de argila, ela sai rapidinho. Então, recalque em areia é bem rápido, ele mostra logo a cara dele. E depois tem um outro recalque chamado secundário daqui para frente, que costuma não ser problemas no Brasil. Esse é grave. Agora tem um pior nos solos tropicais porosos. Alguém se lembra qual é esse recalque? Colapsível, em solos lateríticos. Portanto, ele é solos vermelhos ou até amarelo às vezes. Ele costuma ser brusco e catastrófico. Molhou esse solo, ele desmonta por colapso.
Então, em poucos dias, aqui pode levar 50 anos, aqui 2, 3 meses. Isso nos assusta muito, que nós trabalhamos com reforço de fundações, às vezes tem que tomar cuidado com o colapso, porque se a gente imaginar essa curva da obra, eu posso imaginar que eu tenho 1 ano e meio para reforçar antes dela cair. Mas se o fenômeno for colapso, pode acontecer isso muito antes do que eu espero. Por quê? O recalque distorcional, eu faço normalmente 2 curvas entre 2 pilares e vou medindo o recalque diferencial, divido pelo vão, tenho o distorcional. Ele pode ser elevado muito rapidamente. Muito bem, então nós vimos que para a questão do recalque a gente olha sob 2 pontos de vista, sobre o solo. Está aí os 4 tipos de recalque: imediato, por adensamento chamado de primário, que de primário ele não tem nada, que ele é violento, o recalque secundário e o colapso. Olhando para a estrutura, fazendo uma revisão, nós temos 3 tipos de recalques. Alguém já disse aí, recalque absoluto. O que é esse fenômeno de recalque absoluto? Alguém pode me dizer? O que é o recalque absoluto ou total? Muito bem. É o que aconteceu, a soma de todos os recalques no dia que eu fui na obra ver. Daí a grande importância de começar a bater nível no primeiro pilar. Isso eu já falei numa observação profissional. Vai fazer sua obra? Não é a demonstração de medo, mas é de inteligência. Sabe que a sua obra vai recalcar um pouco, então bate nível. Porque se alguém fizer um andar a mais, se molhar o terreno, ou se houver um erro de sondagem, você sabe desde o primeiro dia qual era o recalque que você vinha tendo. Se acelerar muito, é bom chamar um especialista. Eu vou mostrar depois slides dessa sequência. Muito bem, olhando para a estrutura, eu tenho o recalque total, que é esse daqui, chamado de Rho1, esse Rho2. Tem o diferencial, que é a diferença entre, que já é muito ruim. O diferencial é a diferença entre os recalques totais. Já é ruim. Tanto é que se a obra tiver um recalque total grande, afundar quase que por igual, ela não quebra, não cai. Né? O que faz quebrar é a diferença, por causa da rigidez do sistema. E, finalmente, existe um novo conceito, que é o que a gente precisa pregar e o que tem me orientado muito nas minhas análises das patologias. Se eu tiver um vão L entre 2 pontos, por exemplo, tem um pilar dentro dessa parede, outro dentro daquela parede, 8 metros de vão. Existe o recalque distorcional, chamado de beta, que vale o diferencial sobre o vão, ou seja, Rho2 menos Rho1 sobre o vão. O que esse recalque leva em conta? Alguém se lembra que viu a aula passada? Rigidez da estrutura. Uma estrutura rígida é mais crítica do que uma estrutura flexível ou isostática, ou pré-moldada? Rígida é mais crítica. Ela tem uma vantagem. Qual é? Distribui carga. Então, às vezes, até ela suporta mais recalque no final por causa disso. Mas tem uma desvantagem. Se houver um diferencial entre 2 pontos, ela quebra. Ela tem um recalque distorcional sério. As novas normas dizem que
A minha estrutura, em geral, estrutura comum, isso é a grosso modo. Se eu tiver uma deformação ou um recalque de 1/500 do vão, ela tolera bem. Entenderam? Então, se na sua obra você vai batendo o nível de mangueira, lembra que eu mostrei, não sei se eu trouxe o tubinho, eu recomendo usar óleo diesel, porque você vê melhor, e botar parafuso de cabeça de panela nos pilares e procura não tirar nunca mais. E lê no traço da fenda do parafuso, é muito bom. Riscar, apagam, etc. E no sufoco aquilo vai ser muito importante. Tá? Pode usar o nível de mangueira com água, lembrando de fazer sucção para tirar toda a bolha. Porque a bolha, se ficar no solo, ela dilata, deforma um pouco o resultado. Mas é coisa de milímetros. Eu não estou muito preocupado com milímetros. Veja bem, essa sala aqui que tem um vão de 800 centímetros, eu posso ter, vamos supor que um recalque errou 2, vamos supor que aquele pilar afundasse 8 centímetros, que é muito, e tivesse o RO 1, o diferencial total 1, de 3 centímetros, vamos supor, eu teria um diferencial delta de 5 centímetros. Portanto, nessa sala de aula, o vão são de 3 metros, é 5 sobre 800, que trabalhado em forma de fração é 1 sobre 160. Eu estou passando um pouco rápido, porque isso já foi visto. Você se lembra que recalque distorcional que as estruturas costumam desabar? 1 para 100, 200 no máximo. Então essa obra já podia ter caído, 1 para 160. Quanto menor o denominador, pior. E qual é mesmo um recalque que toda obra suporta sem sofrer muito? 1 para 800. Gera umas trinquinhas subcapilares, abaixo de 1/10 de milímetro, que pode ser retração térmica, variação de umidade, água demais na massa. Se usarem saibro ruim com matéria orgânica, ele racha. Tá bom? Então, nós temos esse recalque. Eu vou mostrar novamente por que o recalque diferencial já não é um elemento tão crítico. Famosíssimo recalque diferencial e temido demais. É um tumor maligno, mas não é o mais matador. O recalque distorcional. Qual é a definição, você de preto, qual é seu nome? Recalque distorcional é igual o quê? Não está dando tempo, é a primeira aula? Isso reflete a rigidez relativa da estrutura. A mesma estrutura longa, ela é flexível e tolerante. A mesma estrutura curta, ela é rígida e intolerante. Por exemplo, eu tenho uma viga aqui, olha, de 10, 20, 30, 40, 50 centímetros. Vamos supor que um apoio, o prédio vem recalcando. A viga está aí tranquila. Ela vem recalcando, não sofreu nada. O recalque é por igual, não é diferencial. Está vendo? Olha, não sofreu nada. Mas vamos supor que esse daqui recalque só 5 centímetros e esse vai para 8 centímetros. Dá para notar que o momento fletor nesse engaste aqui ficou muito alto. Inclusive, ele deu um momento fletor alto aqui que chegou a estralar a reguinha. Vamos lá, então. Ela vem 3,8 centímetros. Esse aqui recalca 3 por um motivo qualquer, se continua para 8. Então, eu tenho 8 menos 3, 5, dividido por 10, 20, 30, 40, 50. Então, seria, no caso da reguinha, 5, que é 8 menos 3, dividido por 50 centímetros. 1 para 10. Se fosse concreto,
A menos que fosse uma estrutura pré-moldada, então ela fica toda torta, não cai. Muito bem, eu vou diminuir esse vão agora para 30 centímetros. A mesma viga, o mesmo concreto, o mesmo modo de elasticidade. Então, vou reduzir para 30. Vamos lá. 3 centímetros, esse continua para 8, um diferencial de 5. Está vendo que o momento fletor aqui ficou muito maior. Mas ainda não quebrou, porque essa madeira, que é o mogno, é flexível. Se eu reduzir agora o vão da mesma viga, da mesma estrutura, do mesmo concreto para 20 centímetros, 3 e 8. Né? Eu não vou forçar mais, porque vai quebrar minha viga. Portanto, se te perguntarem, doutor, eu tenho um recalque diferencial de 4 centímetros, minha obra vai cair? Não sei. Vão medir o vão, vão dar uma olhada na flexibilidade da estrutura. Se for uma viga simplesmente apoiada, ela vai ficar torta, vai ter problemas de equipamento, mas não cai. Muito bem. Até aqui, dúvidas, mesmo para quem está chegando agora? Então, quando eu for fazer um projeto, eu tenho que ficar de olho no tal recalque. Eu tenho 3 recalques. O matador é um tumor muito maligno, tipo câncer de pâncreas, mata rápido. Chama-se recalque distorcional. Por que ele é tão importante? Porque ele leva em conta a rigidez da estrutura. Muito bem. Agora, isso já foi totalmente visto no curso de geotecnia, inclusive esse maior recalque, é possível calcular ele, esse recalque por colapso também é possível calcular, com uma certa precisão. Alguém pode me dizer, vamos ver alguém, você assistiu a aula passada? Quando é que na sua obra você vai ter que ficar preocupado com recalque por adensamento? Não, vou repetir. Você vai construir um prédio. Amanhã você está fazendo isso e já não faz hoje. Vai mandar fazer logo inicialmente o quê? Sondagem. Se olhou para a sondagem, vai te matar de preocupação ou não? Quando é que você acha que precisará analisar a possibilidade do recalque por adensamento? Quais são 2 condições para ele acontecer? Solo mole. O que é solo mole? Solo mole é conversa de mestre de obra. Para nós, solo mole, SPT quanto? Menor do que 10. Esse já é perigoso. Mas, o que mais? Abaixo d'água. Porque senão não tem água para sair, vai ter outro fenômeno. O paciente vai morrer de outra coisa, mas não é de adensamento. Tá bom? Você se lembra da equação que calcula isso? Sem ler. Alguém é capaz de me dizer a equação sem ler de Terzaghi? Espera aí. Eu fiz o Terzaghi linha decorar. Então vamos lá, Terzaghi. Se precisar de calcular isso um dia, meus pêsames, se tiver que calcular isso, recomendo, utilize um coeficiente de segurança 10 e tome Lexotan para dormir. Então vamos lá, recalque por adensamento, tem uma forma de estimar. Vou te dar uma colher de chá. 2 traços de fração, um log na base 10. Espessura da camada, vou desenhar aqui. A espessura da camada mole adensável. Como é que eu fico sabendo dessa espessura, Terzaghi linha?
Como é que você vai ficar sabendo? Sondagem. Faz um furo de sondagem aqui, outro furo de sondagem aqui, outro aqui, outro aqui. O colega já disse que precisa ter água e precisa ter o SPT menor do que 10. Se tiver muito quente, depois eu ligo de novo, tira porque vai perturbar. Muito bem. Considerando a teoria de Terzagh, para onde esse prédio vai tombar? Qual é seu nome mesmo? Mais espessa. Para cá. O que mais? Índice de compressão. Como é que eu obtenho esse índice de compressão? Qual o ensaio? De adensamento. Vocês estudaram isso o tempo todo em geotecnia para isso. Fizeram ensaio, calcularam essa coiseira toda, né? Então, manda fazer um ensaio de adensamento. Normalmente, a gente desce e tira 3 ou 4 amostrinhas, uma no topo, outra no meio, outra no fundo da camada e faz uma média desse valor. O que mais? Que índice vazio é esse? Inicial, antes da obra. Antes de sofrer pressão. E agora? Tensão inicial. Mais dentro. A tensão vertical. Essa tensão é vertical. Como é que eu calculo esse acréscimo de tensão? Você lembra? É vertical. Quando eu coloco um prédio, isso propaga. São os tais bulbos de pressão, ela vai sumindo até o Japão. Chega num ponto, nunca é zero. Ela lá no Japão ainda chega com menos infinito. Mas como é que eu calculo isso? Você sabe? Lembra lá de geotecnia? Tabelas, é facílimo. Tem tabelas, viu? Para peças quadradas, circulares, e tem programas. Muito bem, está aqui uma forma que dá uma estimativa, mas eu recomendo coeficiente de segurança 10. Se der o azar de você comprar um terreno, debaixo do seu terreno, numa profundidade que não dá para atravessar com estacas, vende o terreno. Vende o terreno. A possibilidade de problema é muito alta. Se tiver muito fundo, ou por um motivo qualquer, não der para descer abaixo, cuidado. Muito bem, não faz parte desse curso, mas alguém quer me ajudar a raciocinar? Qual é o valor do log de 1 na base 10? Precisa assinar? Eu assino já, eu te devolvo. Entra. Essa moça que está formando agora vai fazer um programa de computador para calcular estacas comparado com prova de carga. Não tem nada melhor. Então, existem vários programas e métodos de cálculo empíricos que a gente vai ver no curso, baseado só no SPT. Com a obrigatoriedade de fazer uma prova de carga para cada 100 estacas, lembra, agora é norma. Você tem uma obra com 100 tubulões, 100 sapatas ou 100 estacas, tem que fazer uma prova de carga. O que é a prova de carga? Antes de começar a obra, faça uma estaca. Se ela é uma estaca para 100 toneladas, coloca uma caca hidráulica e vai para 200 toneladas. Ela deve romper com depois de 200 toneladas. E aplica um coeficiente de segurança 2, é o que você tem na obra. Isso é muito bom para a engenharia do país. É muito bom. Essa prova de carga deve custar de 10 a 20 mil reais nessa faixa. E vai
vai melhorar a nossa engenharia substancialmente. E essa moça, então, vai comparar todos os possíveis resultados de prova de carga que passou, que rompeu, etc., que a gente possa ter com a sondagem e desenvolver um programa que os senhores receberão gratuitamente, esse programa afiado. Tá bom? Muito bem. Quanto é que é logaritmo de 1 na base 10? 0. Então, quando esse acréscimo de tensão for 0, vai dar 1, logaritmo de 1 é 0. Quando não tem obra, porque isso aqui vem da obra, eu aplico uma pressão aqui, nessa camada aqui embaixo, ele traz um acréscimo de pressão. Então, eu tenho uma pressão aqui em cima que vai sumindo até o Japão. Muito bem. É de se tolerar um pequeno valor. Pode ser só igual a 1/10 daquela tensão inicial. Como é que eu calculo essa tensão inicial antes da obra? Alguém se lembra ainda? Gama H. Bastante fácil. Se eu não tenho ensaio, qual é o valor do gama que a gente usa? Médio? 1,6 toneladas. Então, eu tenho uma tensão inicial e depois tem um acréscimo da obra. Né? Quando isso é só 1/10 dessa daqui, o recalque é muito pequeno. Porque logaritmo de 1 ou de 1,1 na base 10 é 0,4 tal e tal. Então, multiplicado por aquilo, quase toda a obra suporta. Vou repetir. Quando não tem obra, não tem recalque. O delta é 0, sobra logo de 1. Mas se esse acréscimo de obra for só 1/10 daquela... Aqui na nossa região central do Brasil, esse solo está aí há mais de 700 milhões de anos, que foi o último movimento tectônico da região. Houve um empurramento da massa aqui para o lado da barragem do Rio Descoberto. Tanto é que o eixo monumental tem um erro de 50 ou 100 metros. Ele devia estar um pouco para cá, porque a asa norte, por exemplo, está todo nessa dobra de rocha que foi empurrada por erupção vulcânica. Não sei se viram aquele índio lá em cima daquela pedra, lá no Monumento do Índio. Aquilo é um dos blocos de quartzo lançada. Então, aqui na região central do Brasil, nós temos essa pressão tirando a água desse solo há 700 milhões de anos. Depois vem lá um tal de professor de ICRAN, resolve fazer uma obra que coloca um acréscimo pequenininho. É considerado aceitável se esse acréscimo for só 1/10 daquilo lá. Portanto, mais um ponto no próximo teste. Lembra que aqui é proibido ficar calado, pode chutar. Até que profundidade é que eu tenho que fazer uma sondagem? Olhando para isso daí. O solo impenetrável é uma das grandes causas de problemas de obra. Dá o impenetrável, mas olhando para o quadro negro, para a equação, até que profundidade? Eu vou levar ao Japão? Não. O que você chama de resistência necessária? E como é que eu vou saber que não vai recalcar? Olha para a equação. Eu faço sondagem, eu olho, está curta. Ou eu olho, não, está boa. Por quê? Olhando para o quadro, pode arriscar, só não pode ficar calado aqui. SPT maior do que 20 já é uma boa indicação. Mas eu estou tranquilo? Não. Porque o que pode acontecer?
debaixo do 20, voltar a ter um terreno mole. Não é? Vocês já viram, eu vou trazer várias sondagens. Então, olha, gente, sondagem curta é responsável por quase 80% dos problemas de recalque de obra. Bate numa pedra, puxa, 50 golpes, é uma rocha. Debaixo da pedra, terreno mole. Então, eu venho com um diagrama de sondagem aqui, aquela famosa SPT, que eu vou falar nela depois de novo. 20, 30 golpes. Para a sondagem aqui, porque senão quebra o amostrador. Se eu bater 50 golpes, está no limite da ferramenta. Mas ninguém me garante que eu volto a ter solo mole. Valendo um ponto ainda. Até onde? Sondagem rotativa. Não é tema da matéria, mas eu faço o SPT, depois uso um cone batido, que ele tem uma ponteira mais afiada do que o SPT, de um aço 1040, ele costuma entrar mais. Não dando, eu faço lavagem, tento desmontar ela. Se não chegar na profundidade que eu quero, rotativa. Que é uma grande fonte de problema. Todo mundo para no limite de impenetrabilidade, que custa 40, 50 reais um metro no SPT, e vai passar para 300 na rotativa. Param aí. Então, a pergunta continua. Olhando para essa equação, até onde eu devo levar a sondagem? É quando a tensão inicial mais a tensão vertical dividida pela tensão inicial equivaler a 0,1 da tensão inicial. Ou seja, quando o acréscimo vai ganhar um ponto, foi um décimo. Quanto mais fundo, maior essa, é o gama H. Quanto mais fundo, maior ou menor o acréscimo? Menor. Então você vai afundando, vai chegando perto disso, porque isso cresce, isso diminui, isso cresce, diminui. Quando chegar nesse ponto, para. Por quê? Daqui para baixo vai ser 0, não sei o que lá, tal e tal, então recalque pequeno. Olha, esse tipo de coisa aqui é pitbull, não brinca com isso não, viu? Toma cuidado com esse terreno mole. Calcula e tal, mas coeficiente de segurança 10, entendeu? Muito bem, me lembro, qual é o seu nome? Ivan. É todo mundo. É a turma dela. Então dá 0,001 para cada um. Tá bom? Beleza. Isso vocês já viram em sondagem, mas só para lembrar disso. Olha, não é regra, mas pode anotar uma observação profissional importante. OPI número 4. 8. Poxa, avançamos já, né? Letra maiúscula e sublime. Não é regra geral, ponto. Não tem sustentação jurídica. Ponto. Trata-se de uma experiência profissional do professor. Exclamação. Não tem sustentação jurídica, ou seja, se você apoiar nisso que está aí, não me pergunte não, porque é experiência própria, confie em você, tá? Trata-se de uma experiência profissional do professor. Já fiz isso perto de 500 vezes. Calculando um e outro, eu cheguei à conclusão de que SPT, né? Profundidade Z, 5, 10, 15, 20 e tal.
você vem com solo fraco e tal, pode até melhorar, cai de novo, tal, melhora. E verifiquei, calculando isso várias vezes, quando eu tenho 4 ou 5 metros de terreno com SPT maior do que 20, sustenta bem. O último prédio foram 38 andares aqui em Águas Claras. Está lá de pé já faz um tempo. Sustenta bem o edifício sem romper e sem recalcar. Então, aquilo vai funcionar de tal forma que 4 ou 5 metros de terreno duro, o delta fica pequeno. Portanto, sondagem curta é um perigo, tá certo? Não economize numa rotativa que é cara e demora. Mas um problema vai te deixar como engenheiro sem sustentação jurídica. Uma outra observação importante, não precisa anotar. Não precisa anotar, não. Olha, para vocês, alunos que serão engenheiros, para vocês que estão me vendo no YouTube, lembre-se de uma coisa. Na engenharia, a soma dos quadrados dos catetos não fecha com o quadrado da hipotenusa. Portanto, se você for fiscal, perito ou juiz, lembre-se disso. Na engenharia não fecha, essa soma não fecha. Portanto, seja maduro. Tem 1000 variáveis. Tá? Então, não seja um fiscal, um perito imaturo, porque você pode fazer um julgamento injusto. Na engenharia tem 1000 percalços. Aqui a própria equação do Terzagh. Não há como, nem por método de elementos finitos, fornecer parâmetros suficientes, mesmo num solo homogêneo, para ter um resultado razoável. Portanto, ajam com maturidade. Muito ruim você ter que explicar essas coisas para um fiscal novo ou imaturo. Bom senso mais física é a base da engenharia. Tome cuidado com isso. Em caso de dúvida, eu sou perito, pro réu, pro engenheiro. E duvidou, favorece o engenheiro por causa das 1000 variações. Em geotecnia e geologia, são milhões de variações, né? Muito bem. Então, aqui nós já vimos alguma coisa sobre recálculo, vocês já estudaram, já souberam como calcular, já viram como achar esse valor no estado de densamento. Lembrando que essa situação é paciente na UTI, toma cuidado com ela. Muito bem. Falamos do recalque, que é menos brusco e menos catastrófico do que a ruptura. No solo em concreto, predomina a ruptura por... Alguém sabe? Por que um concreto ou um solo rompe? Que tipo de ruptura? Tração, compressão, torção, cisalhamento? Qual delas? Cisalhamento. Cisalhamento é responsável por maioria das rupturas, até pilares. Cuidado. Eu vou dedicar uma aula para vocês sobre esses problemas, sobre patologia. Pilar não trinca. Pilar não tolera trincas. Trincou, tira o pessoal da sua obra. Existem 2 ou 3 tipos de trinca que o pilar suporta. Essa é uma trinca grave. Essa é uma trinca grave. Essa vertical, que normalmente nunca é vertical, mas que vem aqui, a falta de estribo, é grave. Tem algumas toleráveis. Eu nem vou dizer aqui, por causa da responsabilidade. Quer um conselho? Se não for um pilar falso,
Porque às vezes o arquiteto envolve-se em tijolo, dá uma trinca. Tudo bem, aí é enfeite. Mas pilar é perigoso. Laje, viga, flete, trinca, avisa que está mal, tolera 1 para 500 do vão, 1 para 300, sem desabar. Pilar, não. Muito bem. Até essa ruptura típica de corpo de prova, que no fundo são duas assim, né, forma um cone, a gente comprime o corpo de prova, mas a ruptura é por cisalhamento. Se eu ampliar isso daqui, eu vou ver um grãozinho de concreto, brita e areia, em contato com outro grãozinho de concreto, brita e areia, que trincou aqui, olha, cisalhou. É possível ter ruptura de compressão em concreto, principalmente pilar. Você faz um andar, põe a forma para fazer o outro, pavimento, o marceneiro vem, ajusta, faz a janelinha para completar, e o pó de serragem cai embaixo. Não limpa a concreta. Aí, por compressão, o concreto esmaga, ele esfarela. Só com injeção de epóxi, para consertar isso. Não há uma trinca nítida. Ele esmaga. Essa é uma ruptura por compressão, mas é raro. Geralmente, se aplica a compressão, ele rompe por cisalhamento. Então, definição. Tensão cisalhante é aquela... Definição, não é observação profissional, não. Tensão cisalhante, existe muitas definições teóricas. Mas qual é mesmo a que interessa para a gente na prática? É aquela paralela à superfície de ruptura. Tem um corpo de prova ou um pilar. Então, tensão cisalhante é aquela paralela à superfície de ruptura. O senhor de branco aí. Gilmar. Aonde estaria ali naquela trinca a tensão cisalhante? Por definição, acabei de digitar. O que é tensão? Normalmente 45 graus, né? Pode acontecer, depende do ângulo de atrito do concreto. Mas aqui, onde é que estaria a tensão cisalhante? Aonde? Por definição. Isso. Paralela a pode apostar, tem uma tensão cisalhante aqui, olha. A tensão cisalhante é desenhada só como meia-lua, a setinha falsa e a letra tal, grega. A tensão de compressão, normalmente é a seta cheia, letra sigma, geralmente. Muito bem. Existe uma força que faz deslocar esse grãozinho, que é, no fundo, a ruptura. No recalque, dificilmente a gente vê trinca. O recalque é uma aproximação de partículas. Um outro elemento fundamental, sempre vem junto da tensão cisalhante, uma tensão perpendicular a ela, chamada de tensão normal. Então, uma aperta o grãozinho, o que é bom, mas a outra, predominante, cisalha. Quando um talude desaba, na nossa região morrem 3 pessoas por ano, soterradas, principalmente na chuva, porque o solo é colapsível. Quando desaba um talude ou uma cortina de contenção, normalmente surge aqui, chamada cunha de ruptura, que vocês já viram. Né? Qual é o nome do senhor mesmo, que eu esqueci? Meu? É. Gilmar. Gilmar.
Aonde estaria a tensão cisalhante aí, num desabamento de cortina ou talude? Rompeu. Deslizando. Pô, seria paralelo ao talude e ficar mexendo com ele, para ele deslizar, né? Paralelo à superfície de ruptura. São várias tensões. Não tem uma definição certa. Ela é tangente aqui, olha. Paralela à superfície de ruptura, só que por ser uma curva, que pode ser um círculo ou uma espiral logarítmica, você estuda isso o tempo todo num curso de contenções e tal, né? Então é paralela. Alguém agora. Por que é que esse negócio desaba? Por que que esse grãozinho que estava aqui em paz começa a descer? Por quê? Não. Sim. Isso é consequência. Por quê? Por que que esse rapaz aqui anda? Tem alguém empurrando ele. Vamos lá? Então, ele só anda se eu empurrar ele. Então, tem alguém empurrando. O que é que faz, num caso de talude, o que é que gera essa força que puxa ele para baixo? Peso. Sobrecarga, caminhão, prédio aqui em cima também ajuda. Então, sempre tem uma componente cisalhante ou tangencial aqui dessa força. Então, aqui também vai ter aquela que vem junto com ela, que é a tensão normal. Vou ampliar isso daqui, olha. Tem um grão que estava em paz aí. Falar em atrito, água, tudo, isso sim é importante. Mas o que é que faz esse grão escorregar aqui? É uma componente do peso dessa massa. Peso do solo. Dá uma componente, ela tem várias componentes. Uma delas é paralela à superfície de ruptura, e quando é paralela à superfície de ruptura, Gilmar, como é que chama? Tensão cisalhante. Tal. Essa é chamada de tensão atuante. Está empurrando. Aí existe a minha favorável. Se não cai é porque existe uma aqui, chamada de tensão resistente. Entenderam? Em geral, a gente calcula as duas. É o que vocês viram o tempo todo, né? No curso de taludes. Calculo essa e calculo essa. Na prática, eu costumo fazer essa tensão resistente ser pelo menos 1,5 vezes maior do que a atuante. Aí não cai. Coeficiente de segurança, em geral, 1,5 vezes. Aí o talude fica, em geral, em pé. Às vezes, com esse coeficiente de segurança ou até mais, ele desaba mesmo. Valeta, mal escorada, soterra muita gente. Corte, na época de chuva, solo colapsível, ele perde o que eu mais quero, a tensão resistente. Essa é fácil de calcular. É só estimar essa curva, calcular o volume aqui, peso do solo, peso de caminhão. Um grande erro e causa de muito problema é você ter um canteiro apertado e colocar em cima da cunha de ruptura depósito de ferro, tijolo, areia e escritório de obra. Isso é um erro elementar. Retroescavadeira escavando, a retro fica aqui em cima, tirando a terra e fazendo uma pilha aqui em cima. Fica difícil, como perito, salvar um engenheiro que comete essa falha elementar.
porque não tem canteiro. Então ele aperta a situação aí. Muito bem. Numa fundação, o fenômeno não é diferente. Quando não é recalque, quando eu aplico uma carga que leva a fundação à ruptura, essa fundação entra no chão, parece recalque, só que ela é muito rápida. Gera aqui uma cunha de ruptura. Então, todos esses grãozinhos que andaram aqui, às vezes até levantam um bolo de solo aqui quando rompe. Normalmente o prédio tomba para um lado, então ele levanta solo lá. Em todas essas posições, tem uma tensão cisalhante aqui, olha. É o mesmo fenômeno. Então, eu posso ter recalque e posso ter ruptura. Tensão cisalhante. Alguém se lembra ainda lá do curso de geotecnia? Como calcular essa tensão que me ajuda, chamada tensão resistente? E deve-se a quem? Alguém se lembra? Coulomb. Coulomb. O mesmo da eletricidade e tal. Coulomb, 1770. Alguém se lembra dessa fórmula fundamental na engenharia? São duas, lei de Hooke, e essa é muito importante, a do Terzagh depois. Alguém se lembra? Tensão cisalhante que segura isso, que não deixa isso cair, vale? O que segura um concreto ou um solo? Pode arriscar. Coesão. Tangente do ângulo de atrito é uma matemática. Faltou um elemento aqui que muita gente esquece. Tensão normal. Essa tensão normal é a que aperta o grãozinho aqui, olha. Quanto maior a coesão, maior a resistência. Quanto mais compacto, mais apertado, maior a tensão normal, maior o ângulo de atrito, maior a resistência. Dúvidas até aqui? O rapaz aqui de preto, qual é seu nome? Tiago, quem é que me ajudou a calcular a tensão cisalhante? Qual é o nome do fulano? Terzagh também trabalhou nisso, é o pai da mecânica de solos. Então, se você chutar o nome do Terzagh, ele sempre está no meio do bolo. Mas aqui em particular, Coulomb. Lembra da equação? Tal é tensão cisalhante, ou resistência ao cisalhamento, que ela está me resistindo. É igual? Alguém daqui? Então decorem. Coesão mais tensão normal multiplicado por tangente de φ. Vamos dar uma olhada nisso que vocês também já viram. O que é coesão no fundo? No fundo, o que é coesão fisicamente? Atrito todo mundo sabe, né? Atrito. O que é coesão? É uma força de atração ainda pouco conhecida, atômico-molecular, etc., que grudam uma partícula na outra. Ela atrai como se fosse uma molinha. Tem vários componentes nisso daí. Chama-se coesão. Uma parte é a atração, lei de Kepler, né? Duas massas, elas sofrem uma força de atração inversamente proporcional ao quadrado da distância e diretamente proporcional à massa.
Se eu jogo, por exemplo, 2 pedrinhas para o ar, você não viu, mas elas se aproximaram um pouquinho. Lei de atração de Kepler. Então, nós temos aqui uma espécie de coesão efetiva. Um segundo elemento que dá uma coesão é coesão de cimentação, que eu chamo coesão da estrutura. Há colóides, óxido, não sei o que lá, gruda um grãozinho no outro. Essa argila vermelha laterítica, esse torrão, é óxido de ferro. Por isso ela é vermelha. Quando o íon que está lá dentro é amarelinho, ou seja, alumínio, dá um solo amarelo ou branco. Entenderam? Muito bem. Então o cimento faz isso. E, finalmente, existe um outro elemento chamado sucção, que é muito importante. Sucção. Tudo isso aqui é uma componente da coesão. Esse fenômeno da sucção é recente. Deixa eu mostrar, acho que o professor mostrou isso ano passado, né? Quando eu tenho um solo que tinha água, ou mesmo que não tinha água no início, mas que secou, ele cria uma força de atração muito grande. É por isso que tem fenômeno de exudação. Está infiltrando água debaixo da sua casa, se você não fez colchão aderente, pode subir até 1, 2 metros de altura. Dá aquela bolha que todo mundo pensa que o problema é de tinta, não é? A parede está sugando como se fosse uma sucção. Ele puxa, ele gruda um grãozinho no outro. Deixa eu ver se eu tenho vidro aqui, um minutinho só. Então, esse fenômeno da sucção é tão forte que se você tiver uma argila, um solo fino e água 3 metros, ela vai subir no seu piso. Vai dar uma série de problemas, derreter tijolo, essas coisas assim. Eu vou tentar simular aqui a sucção. Quanto menor o espaço ou o poro de um solo, acho que o professor mostrou isso ano passado, né? Alguém tem água? Com gás. Eu acho que funciona. Uma gota de água aqui. Então, não, mas não precisa... Também lá quer ser pão duro, não é a gota só assim. Também nem tanto, tá? Pode molhar. Muito bem, eu tenho 2 partículas de solo com poros bastante finos. Está aqui, vou até tirar um pouco de água. Segura aqui no vidro, aqui embaixo, aqui assim, ó, com o dedo assim, na parte de baixo, como se fosse no grão de baixo. Com uma mão só, assim, ó. Não, na diagonal. É. Você sabe o que é a diagonal? Na horizontal, senão ele cai. Muito bem. Está sentindo a força de... Opa! Ele não está conseguindo tirar do chão. Não tem importância não. Vamos pegar de novo. Aqui você vai machucar o dedo, eu tenho outro. Depois você vai me explicar por que assim ela não cai e por que se eu virar ela escorrega e cai. Então vamos lá, pega aqui na diagonal assim. Isso. Segura, cara. Segura. Segura. Viu a força? E olha que esse poro é muito grande. Deixa eu pegar a moça aqui, que ela é mais fraca, fica melhor para... Segura aí na diagonal. Existe aquela força chamada psi, que é sucção. Não, mas calma, não precisa apertar tanto não. Está vendo aí, olha? Está sentindo? Isso é uma parcela da coesão. Pode passar para o pessoal, um segura embaixo, outro em cima. Então, esse fenômeno é muito forte. Se eu encher d'água, vai embora. Se eu encher d'água, eu posso quebrar essa estrutura. Se eu encher d'água, eu posso até afetar isso aqui. Esse é mais difícil que esse efetivo.
Por isso, soterra-se pessoas na chuva, por isso, recalca-se na chuva, por isso é que na chuva dá muito problema. Entenderam? Então, um dos elementos da resistência chama-se coesão. Está passando o vidrinho aí para ver o fator sucção. Em solos tropicais, molhou, vai para o espaço. Tá certo? Não é curso de... Não faz parte do nosso curso de taludes, mas anotem a observação profissional número 9. Pessoal, quando chove, dois problemas. Aumenta o peso do solo, que é atuante, né? E enfraquece a resistente. Por isso, a chuva para a engenharia é, em geral, um problema. Além de atrasar a obra, encarecer, etc. Primeira observação profissional. De uma maneira geral, os taludes ou os cortes em solos coesivos, argilas e siltes, só lembrando, quem empilha vidros, né, deixa vidro empilhado, se tomar uma chuva, se tentar descolar o vidro, ele vai quebrar. A força de sucção, vê, eu tenho que 2 centímetros quadrados de área. Isso aqui tem unidade de pressão, a coesão é unidade de pressão. Em 2 centímetros quadrados de área, nós puxamos 5 quilos de força. Então, placas de vidro empilhadas, você só tem um jeito de descolar, joga água, que aumenta o espaço e ela solta. Se tentar puxar, ela vai quebrar, por causa da sucção. Às vezes até mancha, né? Não sai mais. Mas muito bem. Nos taludes de solos coesivos, areias não, mas solos coesivos, eles avisam antes de romper. Como o solo coesivo praticamente não resiste à tração, porque a coesão é baixa, segura esse giz aí. Isso aqui é silt, é um pouquinho maior do que a argila, que foi umidificado, prensaram e cozinharam ele. Quando cozinha, tira a água, dá uma sucção muito forte. Ele tem 0,8 centímetros de área, vai dar 0,6 centímetros quadrados de área. Segura aí. Isso é coesão, tá vendo? E grande parte é sucção. Está sentindo aí quantos quilos? 5? 6. Segura, cara. 7. Pega um forte aqui. Não pode torcer. 8 quilos, está vendo? Dividiu por 6, 0,6. Vai dar perto de 1,2 kg por centímetro quadrado de coesão. Porque secou. Bota dentro d'água, zera. Porque eu perco sucção, entendeu? Vamos lá, então. Vão surgir trincas, mas uma delas será a letal. Decorem isso. Não é regra absoluta. Examine as trincas da sua obra. Não deixe fechar toda a plataforma horizontal. Se tiver que fazer um canteiro aqui em cima, deixe uma faixa livre para você observar a surgência de trinca. Também não é absoluto. Eu medi já 29 desabamentos. Essa distância na horizontal acontece entre 1/3
a 1,5 da altura do talude. Portanto, não é absolutamente certo, mas dá para evitar muitas mortes. Na época de chuva sobe lá, na época de seca também. Então, examine as trincas que ficam na parte horizontal. Se eu tenho, por exemplo, 2 subsolos, eu vou ter 7 metros de altura de corte, né? Portanto, a 3,5 metros ou até mais ou menos a 2, cuidado com essa trinca. Porque ela está possivelmente ligada à superfície de ruptura. Muito cuidado com a trinca. Então, decore-se 4 subsolos, dão 12 metros, a 6 metros. Aqui aparecem umas trincas inofensivas, temporariamente. Recomendação: colmate a trinca imediatamente com pasta de cimento. Se a trinca é mais fina, põe mais água, para fechar essa trinca. Colmatar, fechar. Por quê? Ela vai estar em cima da superfície de ruptura, vai enfraquecer o que eu mais preciso, tensão resistente, que é a parte da coesão. Então, trincou. Se você tem casa em morro e tem medo de haver um escorregamento, como tem acontecido aí, sobe no morro e verifica se tem uma trinquinha lá em cima. Sempre avisa, sempre avisa. Todas essas mortes aí avisaram, a pessoa não percebeu. Né? Tem 8 fatores importantes no caso de desastre, de escorregamento de taludes e tal, que matou tanta gente esse ano aí. Avisou, tá certo? Então, dá uma olhada na trinca. E se a nossa experiência nesses 31 taludes desabados valer, aquela que chega na metade da altura é letal, ou 1/3. Pois não? Eu acho que eu citei todos esses fatos para alertar a Defesa Civil. Aparece a trinca, tem inclinação acima de 25 graus, se você mora no morro desse, 25 graus você pode fazer com 1 metrinho, né? Você pega 1 metro, dobra e dá uma olhada. Se tem água que aflora, ali é baixar a sucção, vai desabar, entendeu? E tem negócio de pico de chuva. Olha, ao contrário do que se imagina, eu estudei esse desabamento, principalmente nos Andes aí, não é a chuva forte, violenta que desaba, não. É aquela que vem depois de uma semana de chuva de molhar bobo. Aquela chuva que satura o terreno. Aí ele enfraquece, perde a resistência. Aí dá aquele pico de chuva, aumenta o peso e ela vem embora. Tem uns 8 fatores assim. Para quem mora em costas, é importante isso. Muito bem. Saibam disso. Não deixe para amanhã, entope essa trinca. Se ela começar a abrir muito, tira o pessoal. Segundo fator importante, decorem. Observação profissional número, acho que 10, né? Se você vai fazer uma cortina de estacas, ou uma cortina maciça, não interessa. É a 10ª. Não precisa anotar ainda. Saiba que essa cortina vai movimentar um pouco. Não apavore. Até 0,2% da altura é bem tolerável. Em alguns casos até 0,4, ou seja, numa cortina de 10 metros,
se esticar a linha, colocar um topógrafo, se ela andar 4 centímetros, já está no limite, não é muito bom. Porque se ela movimentar mais, vai entrar em ruptura, né, porque a coesão tem um certo limite de deformação a partir do qual rompe. Então, é normal isso. Até 2%, ou seja, 2 centímetros em 10, dá uma volta na rua aí, nesses prédios que tem cortina grande. O asfalto está todo trincado. Geralmente é uma parábola. Né? Se tem uma cortina, tem uma trinca no asfalto que é uma parábola. Se essa trinca abrir, enche logo ela de pasta de cimento. Tá bom? Então, isso é normal. 11ª observação profissional. Também não tem nada a ver com esse curso. 10ª, não sei. Anotem. Antes de começar uma obra, já vamos fazer um intervalo, aguenta aí. Antes de começar a obra, faça um laudo pericial. Faça um laudo pericial dos vizinhos, entre parênteses, com fotografia. Anote todas as patologias, entre parênteses, trincas, flechas, infiltrações, exudações, que é essa água que vem por sucção de baixo, trincas, flechas, infiltrações, exudações, desplacamento de fachadas, ruptura de vidros, etc. Colha a assinatura do vizinho. Olha, gente, isso é uma eterna dor de cabeça. Estatística feita pelo Sinduscon, já falei nisso, que as correções pós-obra correspondem a 2% do custo da obra. Você nunca desprega do seu cliente. Aquela outra observação pessoal. Não deixe advogado entrar na história. Acerte com o seu cliente, porque o advogado é que vai ganhar dinheiro, vai protelar a ação, vai criar uma confusão, vai te dar um estresse e vai macular o seu nome. Então, quer um conselho, que depois diz, queimou a lâmpada, o vizinho te chama e fala, olha, começou a fazer a obra, começou a queimar a lâmpada. Você não tem nada com isso. Empena portal, etc. Então, se livra disso daí. Se livra disso, faça um laudo. Antes de começar a obra, pega a testemunha. E não precisa... Mas pega a testemunha. Anota com testemunha, registra no cartório de registro de títulos. O CREA não. Registra que você esteve lá com fulano, ciclano, e que o proprietário não te permitiu verificar o estado da obra dele. Ele perde todo o direito de reclamar. Existem muitos extensos. Entra no site da UNB, Patologia. Tem até categoria. É muito bom. Olha, gente, eu sou perito e consultor técnico. Tem uns 10, né, em andamento só por causa desse fato. Guerra entre vizinhos. Então, se prepare. Não é, se houver um problema, você conserta mesmo. Outra coisa, naquela sequência depois de patologias até a morte, que eu vou mostrar para vocês, vidro blindex ou temperado ou laminado justo quebra com qualquer recalque. Cuidado. Vidraceiro sabe, ele tem que deixar uma folga de 1 centímetro do vidro no caixilho, porque o vidro é rígido.
Estrutura rígida é intolerável. Então, começa a torcer o prédio, começa a quebrar vidro, o máximo ar não fecha, etc. Anote tudo isso, porque senão você vai ter que pagar a fachada do vizinho. E antes do intervalo, para finalizar, existe uma norma inglesa que diz que se você fizer uma escavação, você pode afetar os vizinhos até 2 vezes a profundidade da escavação. Oi? Não entendi não, mas tudo deve ser isso mesmo. Eu nunca vi um alcance de mais de 1 vez a profundidade da escavação. Ou seja, vai fazer 3 subsolos, cuidado com tudo que está entre 9 e 12 metros de distância. Vou citar, para encerrar, um caso do qual eu sou consultor técnico. Existia um prédio feliz da vida, numa cidade muito bonita do litoral, de 12 andares, 30 anos, perfeito. Um vizinho, porque a cidade está sendo violentada urbanisticamente, enchendo de prédio, não tem mais estacionamento, tem engarrafamento, então todo mundo tem que fazer subsolo, senão não vende. Começou a fazer o primeiro subsolo, depois eu explico, usou grampo no lugar de tirante. Tirante é muito melhor do que o grampo, é mais caro, mas não deixa ter. Fez o segundo subsolo, começou a rachar. Os moradores chamaram o proprietário, falou, olha, minha porta não fecha, o elevador já está começando a dar problema para subir, etc. Trincas, não sei o que lá. Chamaram o projetista que era de fora, falou, não, eu tenho muita experiência, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Mas, doutor, está rachando o meu prédio. Fizeram o 3º subsolo, o 4º subsolo deu um problemão, esse prédio está 26 centímetros fora do prumo. Muito, Eu já reforcei as fundações todas. Fiz estaca tipo raiz na rocha. 70 centímetros dentro de rocha sem granito. Quando eu cheguei na parte mais crítica, como a estaca raiz precisa injetar de 13 a 15 mil litros de água para poder furar, eu, com certo receio, com razão, injetei aqui 800 sacos de cimento de alta pressão. Foi um trabalho extremamente emocionante, porque eu injetei com pressão de 40 quilos por centímetro quadrado, ou seja, eu destruí o solo. 40 quilos eu desmonto o solo. O prédio inclinou mais um pouco, eu já sabia. Como foi cimento de alta pega, no outro dia estabilizou. Mas essas famílias dos 12 andares estão há 2 anos, 3, no hotel por conta da construtora. A construtora pagou todo o reforço. Agora os moradores, muito justamente, querem o prédio como era. Você sobe nas piscinas, está toda ela torta. Só tem possivelmente uma solução. Cortar seria melhor. Quem falou baixar outro lado? Melhor. Foi espontâneo. Uma das soluções é serrar os pilares. Eu mostro depois para vocês. Se constrói 2 calços de concreto em volta dos pilares, coloca 2 macacos hidráulicos, dá uma tensão pequena, vem com a serra de fita diamantada, degola os pilares, todos eles. Fica em cima dos macacos hidráulicos. Depois que corta tudo, coloca o macacão central, que é o centralizado, que vai então levantar o prédio. Muito bem. Levanta-se o prédio, nivela com teodolito, com mangueira e prumo, não leva muito tempo, a menos que haja algum problema. Precisa tomar o cuidado para levantar
de tal forma evitar um recalque distorcional negativo. Não. Levantou, os dois auxiliares voltam e segura o prédio. Tem 2 blocão de concreto, que hoje a gente usa proteção, inclusive, né? Não só concreta. Aí os dois macacos auxiliares voltam, segura o prédio, tira esse macaco e reconcreta com epóxi e tal, né? Com grout e a ferragem com epóxi, reconcreta, tira os auxiliares, tira o blocão e o prédio está zerado. E o custo? Muito alto. Isso aí, sai baratinho isso aí. Não é tão caro como se imagina. O reforço de fundações vai ficar mais caro do que o levantamento. O problema é que macaco hidráulico às vezes escapolha, às vezes sai do prumo, você entendeu? Tem que ser bem trabalhado. E eu, para te ser franco, eu tenho vários macacos, levanto estrutura, mas são 50 ou 100 macacos com comando hidráulico. Eu vou contratar alguém de São Paulo que levantou Santos, levantou Recife agora, levantou o prédio em Novo Hamburgo. Você precisa ter um pouco de experiência. Isso, se der certo, como é uma obra que já é pública, os moradores botaram faixa, já é fotografado, é público, a gente faz uma excursão para lá. Justiça. Caíram na bobagem de contratar advogado. Perderam a ação, pagaram advogado e a ação, entendeu? Então, é um problema sério. Por que isso? Por causa da utilização do grampo no lugar do tirante. O tirante é protendido. E afetou realmente 10 ou 12 metros. Teve, assim, uma churrascaria que o melhor foi demolir. Ficar mais barato do que consertar. Esse prédio deu um problema, a casa vizinha aqui, essa de cá também deu. Só para dizer que aqueles 2 vezes aqui, quer dizer, 4 subsolo, 12 metros, 24 metros, eu nunca vi chegar lá. Tem recomendações inglesas de que toma cuidado, se você vai furar 3 metros, olha tudo que está 6 metros em volta do seu prédio. Pode sofrer. Muito bem. Para fazer isso aí, tem que ter um espaço do lado para fazer isso, puxar o macaco para alto, alguma coisa? Não vou puxar, só vou levantar. Não, pode ser no primeiro andar, mas geralmente no pilotis ou na garagem. Ele não entendeu nada, vou explicar de novo. Tem o pilarzão aqui que está doentinho, tá certo? Debaixo desse pilar tinha um bloco original que tinha aqui estacas tipo Frank ou Strauss, ninguém sabe. Eu fiz mais, onde tinha 2 eu fiz 4. Onde tinha 4 eu fiz 8, então fiz um tremendo blocão aqui, com estacas raiz, agora lá na rocha. Eu vou trazer a amostra do granito, parece uma coluna mesmo, muito bonita. Reforçar essas fundações, concreta tudo. Aí, concreta-se 2 blocão de concreto aqui. Normalmente a gente usa uma barra de Vidag, sei lá, e dá uma apertada nela, para só não acreditar nessa aderência. Ora, isso é bem fácil de calcular, né? Eu tenho uma força aqui, cisalhante, tem a resistência ao cisalhamento, que é a coesão de atrito do concreto, que é alta. Coloco 2 macacos primeiros. Esse macaco é colocado aqui, só macaco de 100, 200 toneladas cada um, só para poder cortar o pilar. Dou uma pequena esticadinha, só para ele ficar bem justo. Muito bem, tem uma maquininha, de disco não é boa, tem uma maquininha que rola uma fita de fibra com diamante. Então ela degola bem no esquadro. A fita vai lá, enfoca a peça por aqui, vem aqui e corta aqui também. Então ela fica passando assim como se fosse uma serra de fita. Cortou, tira esse bloco de concreto, deixa ali. Cortado todos os pilares, aí vem com o macaco central bem centrado, porque ele não pode escapulir, de jeito nenhum. Aí com esse macaco, então, a gente levanta o prédio de acordo com o que precisa.
existe um fator de tempo. Não é bom também recuperar tudo, porque ele é como se fosse um osso. Ele está torto, mas ele consolida ali, você entendeu? Então, a gente ouve, inclusive eu uso esse estetoscópio nas paredes, porque ele costuma dar uma estraladinha. Começou a estralar, para. Porque também ele ficou sedimentado pelo tempo, óxidos, produtos químicos, na própria trinca, né? Então a gente levanta ele até o ponto que ele tolera bem. Levantou, toda essa estrutura veio para cá, né? 5, 6, 7 centímetros. No Santos, 1 metro. Muito bem, levantou, entra os 2 macacos de novo e segura o prédio. Tira esse macaco, fura e cola com epóxi. Hoje tem chumbador químico e tal. Coloca a ferragem e com grout enche de concreto. E entra com o martelo, joga fora os blocão. Não é máquina. Eu vou mostrar para vocês quando a gente falar em estacas raiz. A máquina foi cortada porque só tinha 2,80 metros. Foi especial para isso, uma super máquina. E para entrar em rocha, o martelo de fundo hidráulico, para quebrar a rocha. Um trabalho muito difícil. Mas tudo bem. Tinha um rapaz aí que tinha uma dúvida de azul. Mas se lembrar, tem tempo ainda. Nós vamos ter muitas aulas. Muito bem, então. Vamos fazer um intervalo. Eu agradeço a participação. Mais alguma dúvida? Não. Lembrou. No caso, quando o senhor falou do adensamento, o solo ele tem um período de adensamento, certo? Tem o quê? Período de adensamento. Tem. Tem um certo tempo que toda a água com aquela pressão sai. Ele tende a estabilizar. Pelo ensaio de sondagem, a gente não consegue evitar um possível deslocamento do aceitamento da estrutura, de acordo com o solo, com o estudo do solo. Qual é a resposta para ele? Ele perguntou, será que olhando a sondagem eu não posso evitar esse problema? O que eu preciso ter? 4 ou 5 metros de terreno duro. Com 4 ou 5 metros de terreno duro, e isso não é regra, não tem sustentação jurídica, isso é observação, experiência minha. Eu já fiz isso 500 vezes, entendeu? Voltando à sua questão, eu vou encher esse tubinho aqui de solo molhado. Faço um furinho de agulha aqui, que é o tamanho dos poros. Tudo muito bem, a água está, ela não sai, porque não tem nada que empurra ela. Coloco um prédio, eu aperto, ela começa a drenar a água. Quando a água é incompressível, lembra? A água é mais de 1 milhão de vezes mais dura do que o concreto. Se eu não tirar a água, eu não aperto isso de jeito nenhum. Então, à medida que a água vai saindo, o prédio vai afundando. Chega no ponto que para, porque a água também não anda de graça aqui, precisa de uma pressão para fazer ela andar nos poros. Os poros, às vezes, são muito pequenos, e ali tem forças elétricas, de atração elétrica. Aí, faço mais 3 andares, volta, e estabiliza. Um dia para de recalcar, só que o prédio pode cair antes, por causa do recalque distorcional. Bom? Mais alguma dúvida? Não. Beleza, então até a próxima aula.